Olá, este é o Curtas Cast, o seu podcast do Curtas do Evangelho. Aqui, nós anunciamos o Evangelho através da conversa informal. E hoje temos uma convidada especial. Meu nome é Jorge Vergara, eu sou do Chile. Estou com meu amigo e meu irmão Marcos Araújo, lá em São Paulo, Brasil. Mas antes, se você é novo aqui, considere-se se inscrever, apenas se esse conteúdo fizer sentido para você. E para você que já é inscrito e sabe que o conteúdo é relevante, já curta, dê like. Nossa convidada de hoje é Michelle Alberta Simone Denise de Queen. Eu só estou falando o nome dela. Ela é esposa, mãe de 3 filhas, avó de 3 netos, missionária há 40 anos, cidadã belga, assistente social de formação, parte integrante da rede Metanoia e membro da Igreja Luz do Evangelho. Atualmente, ela mora em Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, mas já viveu em muitos países por esse mundo. Faltou alguma coisa, Michelle? Agora a senhora fala. Tá. Faltou alguma coisa, Michelle? Na apresentação? Tem muito mais que falar, mas agradeço pela apresentação. Talvez poderia dizer que poderia fazer a apresentação em outras línguas, mas esse não é o propósito de hoje. O propósito de hoje é falar em português, então você fez uma boa apresentação em português, deu para entender. Meu português é diferencial. Aprendi a falar, mas todos estão ouvindo que eu sou estrangeiro, porque quando eu saio na rua aqui, todos falam comigo: "E a senhora não é daqui, né?" Não, não sou daqui. "E de onde a senhora?" Aí falam que sou da Bélgica. Então, aprendi a falar português, mas o sotaque nunca vai embora, né? O sotaque fica toda a vida. Então, posso aprender a falar muito bem, mas o sotaque vai ficar. Mas eu já aceitei isso. É uma parte da minha realidade. Muito bem, gente. Sou o Marcos Araújo, o Jorge já apresentou. É um prazer ter vocês aqui conosco. Um prazer, Michelle, a sua presença. Obrigado por aceitar o convite de maneira tão... ela se colocou muito disposta a participar dessa entrevista e acho que temos muito que aprender com ela. Michelle, que, uma curiosidade, fala 6 idiomas, como boa belga, né? Fala português, espanhol, inglês, alemão, francês e holandês, né? Que é o flamenco, na verdade, é a língua original da Bélgica, uma das línguas da Bélgica. E é uma honra ter uma pessoa com essa categoria, como uma boa missionária, né? Vivida em muitos países, acabou aprendendo muitos idiomas. E... Michelle, vamos já começar a conversa. Eu acredito que nós temos muito que aprender da senhora. E uma das coisas que eu queria saber, uma das primeiras coisas que me veio à cabeça quando eu fiz o convite: o que fez a senhora partir da Bélgica para viver como missionária na América Latina? O que aconteceu? Quais foram as suas motivações? Olha, eu aos 19 anos eu conheci a Cristo. E 3 anos depois eu experimentei um chamado para ir a missões. Mas antes disso, quando eu era adolescente, eu estava apaixonado com a cultura latino-americana. Eu tinha muito interesse nessa parte do mundo, tanto que por minha própria iniciativa já comecei a estudar espanhol para poder me comunicar, porque sonhava algum dia da minha vida poder trabalhar em algum projeto social, voluntário, lá na México, no meio dos indígenas, ou talvez nas favelas de uma grande cidade. Então era um sonho que eu tinha, mas não sabia se ia poder dar certo. E nesse tempo eu não era cristão. Eu tenho uma educação na minha infância católica. Minha família era católico praticante. Então, depois, quando eu conheci a Cristo, eu passei por um tempo intensivo de discipulado, que aprendi muito do Evangelho.
Eu fiquei muito comprometido com a mensagem, tive amigos bons que me ensinavam muito. Depois conheci missionários jovens em uma atividade. E esse tempo de discipulado foi na Bélgica? Foi na os Bélgica. primeiros anos. Foi. Eu convidei um movimento que se chama em inglês Jesus People. Jesus People. Pessoas de Jesus. Isso. Esse movimento de Jesus People aconteceu em 3 países, de Holanda, Alemanha e Bélgica, nos anos 70. Uhum. E muitos jovens atípicos se converteram lá. Eu era um deles. Eu acho que uns, talvez 600, 700 jovens estavam participando com esse movimento. E eles pregavam o evangelho viajando em tendas. Viajavam de uma cidade a outra. Uau. E minha conversão foi fruto de uma campanha disso. Eles viajaram, ficaram na minha cidade e ao final eu segui a tenda, segui eles, porque gostei muito da mensagem. Quem diria que um evento evangelístico teria trazido esse resultado? Pra gente ver, desculpa interromper, Michele, como que às vezes a gente semeia, não sabe qual fruto vai dar. Olha o fruto que nós vemos hoje, 40 anos impactando vida na América Latina, 40 anos discipulando, 40 anos servindo o ministério aqui na América do Sul. Então, acho que é uma mensagem de ânimo, pra gente nunca desanimar do evangelismo, né? Porque veja o fruto, né, Michele? Eu compreendi a mensagem da cruz, a mensagem radical do evangelho desde o início. E isso foi importante. O que é a mensagem radical do evangelho, Michele? A mensagem da cruz, de que Cristo morreu na cruz para perdoar meus pecados, de que eu podia experimentar a liberdade do meu passado tradicional religioso, porque na minha juventude eu ficava muito frustrada com a hipocrisia. Eu já tinha aprendido de vez em quando a ler as escrituras. Eu gostava da vida de Jesus, as palavras de Jesus, mas vivendo uma família, entre aspas, religiosa, na verdade, eu vi muita hipocrisia. Falava muita coisa, mas a vida cotidiana era outra. Desculpa interromper. Então quer dizer que uma coisa que me chamou a atenção, Michele, que a senhora falou, é que a senhora cresceu na religião católica. Os seus pais, sua família eram praticantes católicos. Mas a senhora também afirmou que não conhecia Cristo na Igreja Católica. Não. Como que é esse relacionamento com o catolicismo, com todo respeito aos nossos irmãos da Igreja Católica? Como é o seu relacionamento com a Igreja Católica hoje? Porque a senhora saiu desse meio. Eu saí por obediência a Deus, porque quando eu converti, eu fiquei com toda essa encruzilhada da hipocrisia, né? De continuar a sair dessa igreja. Uhum. Eu fiquei mais um ano participando das missas do domingo, que fielmente ia como jovem. Mas sabe que foi muito impactante, porque durante o ano meus olhos tinham aberto, meu coração mudou, minha vida mudou. Quando ia à missa, eu podia discernir o que era certo ou o que era mentira. Então, depois do ano, eu perguntei a Deus, eu fico ou eu saio? E Deus me falou com muita clareza, sai, porque sua vida vai ser de maior testemunho saindo do que ficando. Então, aí saí e nunca mais frequentei nenhuma atividade católica. Impactante. Então, por um tema de obediência, a senhora saiu da Igreja Católica e quando que aconteceu essa movimentação para a senhora vir para a América Latina? A senhora passou por outros países antes ou veio para a América Latina? Acontece que essa paixão para a América Latina, quando eu converti, como que Deus me falando, deixa-se de lado, me conheça a mim agora. Eu sei que você ama a Latinoamérica, eu sei, falou Deus comigo, eu sei que você quer ir para lá. Pero me siga a mim, me conheça a mim, aprofundize na escritura, seja meu discípulo, me obedeça, aprenda a vida em mim. Eu aprendi muito. E 3 anos depois conheci um movimento missionário que se chama Jocum, que nesse então se chamava YWAM, Youth with a Mission. A maioria deles falavam inglês e eles visitavam a igreja nossa lá, onde eu já estava congregando. Era uma igreja protestante. Sim. Youth with a Mission é jovens com uma missão, que visitava a nossa igreja. Faz a visita e foi aí que a senhora conheceu os primeiros missionários.
E o Jocum, para quem não conhece, o Jocum é uma rede internacional, ela é multi, como dizer, interdenominacional, exato. Ela não tem uma denominação específica, não é batista, não é católica, mas ela agrupa, todos que têm esse chamado, esse interesse pela missão, eles puxam as pessoas e capacitam, treinam. Tem bases espalhadas no mundo inteiro. Aqui em São Paulo tem 2 bases, só na cidade de São Paulo. No Brasil tem no Brasil inteiro, né? Então, nesse tempo, Jocum chegou à Bélgica com a atividade de verão, a atividade a curto prazo. Eu conheci alguns estrangeiros, aí falei com um deles que eu queria saber algum contato na América Latina. Mas antes disso, eu preciso falar uma coisa importante do meu chamado missionário. Qual Posso que é? falar? Claro. Pode. Foi uma noite de louvor, muito intenso, muito carismático. Aí na mesma igreja, uma noite especial com a equipe de 15, 20 missionários, diferentes nacionalidades. E durante o louvor, eu experimentei realmente Deus me chamando, me dizendo: você vai para a Latinoamérica, eu sei que você quer ir, e você vai, mas você vai em meu nome. Você não vai ir a um projeto social. Você vai em meu nome e você vai falar de mim com esses povos. Amém. Glória a Deus. E eu vou te enviar, E eu vou te levar como se você fosse num barco, porque lá tem muito perigo. Você vai sozinho, mas você tem que ficar no barco comigo, porque eu vou dirigir o barco. Então, vai em meu nome. E isso foi muito forte, quase audível. Eu tremi muito quando escutei, chorei muito da alegria, porque era o seu sonho. Era o meu sonho, poder ir. Então, eu recebi uma palavra que eu ia ir. Então, a partir desse momento, eu comecei a tomar passos na direção de saber como. Se preparar. Uma coisa que me chamou a atenção, que logo que a senhora falou que logo jovem já tinha muito interesse pela América Latina. Então você vê que Deus, mesmo quando a senhora não era convertida, então a América Latina já chamava o coração da Michelle há muito tempo. Era como um chamado silencioso, um grito silencioso no seu coração, que no momento da conversão o estopim explodiu, fez o estopim e se confirmou o chamado dela. E uma coisa importante, né, Michelle, que isso leva à minha segunda pergunta, que é uma das coisas que eu ia perguntar é o que mais te marcou na sua vida missionária. Eu acho que uma das coisas que marcou foi esse chamado, né? Com certeza. Então, eu imagino, Michelle, porque na Bélgica é conhecido por ser um país de primeiro mundo, com muito boa condição de vida, condição social, saúde, emprego. Como que foi sua realidade? Imagino que a senhora pode ter tido muitas privações, limitações no sentido acesso à saúde, financeiro, vindo para a América do Sul. Como que foi essa mudança? Olha, eu venho de uma família classe média, para dizer assim. Uma família não muito acomodada, também uma família assim, muito, digamos, sem educação também não. Uma família de classe média. Então, eu tive acesso a muita coisa, mas eu era uma pessoa, como me falavam nesse tempo, idealista. Idealista. Todos meus irmãos falavam: tu és uma idealista e algum dia você vai deixar de ser. Eu falei que não. Enfim, é uma das coisas que eu vi. Quando eu pensava no meu futuro, quando eu era jovem, eu nunca me vi trabalhando como uma missionária clássica, as missionárias da Bélgica, porque Bélgica católica predominantemente tem missionários católicos na história do país, mas isso é outra coisa. Minha vida, eu vi ela desenvolver em cidades grandes, não na selva, meio dos indígenas. Eu vi a mim mesmo fazendo missões em cidades muito grandes. Eu vi fotos, filmes dessas cidades grandes que tem na América Latina. Na Europa não é comum, as cidades não são tão grandes. Certo. A capital da Bélgica tem 1 milhão só. Para o Brasil é pequeno. Então, depois de terminar meus estudos para assistência social, eu já sabia
que para poder ir, milagrosamente o Senhor providenciou as finanças para poder viajar, para fazer um treinamento com Jocum em Colômbia. O primeiro lugar que a senhora foi para a Colômbia, então. Primeira base que você teve. Sim. E em Colômbia eu fiz uma escola de 5 meses. O ponto de partida na Jocum é sempre uma escola de discipulado. Aqui falam ETED, uma escola de treinamento de evangelismo e discipulado. E isso foi em Bogotá, capital da Colômbia. Bogotá nesse tempo e até hoje sempre foi e sempre é uma cidade perigosa. Muita delinquência. Sim. Não pode caminhar tranquila na rua porque é perigosa. Não é muito diferente da América da parte mais sul, Brasil, Chile, certo? Então, lá eu fiz esse treinamento de 3 meses de ensino teórico e depois 2 meses de prática. Uma das experiências mais marcantes nessa escola até hoje, lembro, é que se você quer crescer na vida cristã, você tem que aprender a obedecer à vontade de Deus. Amém. Obedecer é a chave. Porque o povo de Israel podia ter chegado à terra prometida em 40 dias, mas eles tomaram 40 anos. Eu recebi um ensino sobre isso. Mas com minha vida tanto que eu resolvi. Eu vou ser esse tipo de pessoa que em pouco tempo quer aprender muito. Então, eu tenho uma vida só. Então, com muito choro, com muito dolor no meu coração, porque eu sempre fui uma pessoa de vontade forte, e comecei a experimentar quebrantamento durante esta escola. Era mais um europeu e todos os demais eram latino-americanos. A escola era toda ensinada em espanhol. Eu estava recém aprendendo a falar espanhol. Algumas aulas eram bilíngue em inglês também. Então, eu aprendi lá a obedecer. E Deus, nessa escola, me falou de ir para a Espanha. Eu não queria ir para a Espanha, porque eu queria ficar na Latinoamérica, porque estava feliz que estava lá. Mas Deus, não, você vai para a Espanha junto com a equipe de colombianos, porque tem uma grande atividade de Jocum internacional na Espanha durante o Mundial de Futebol. Uau! Isso que ano que foi? 1982. 82. E vão ter 5 cidades em Espanha, agrupações para evangelizar nessas cidades, aproveitar as atividades do Mundial, a afluência internacional de muita gente para poder evangelizar. É uma estratégia que a Jocum usa até hoje. Os eventos que atraem muita gente. Internacionais para evangelizar. Essa vez foi o Mundial de Futebol. E eu não queria ir porque era a Europa, eu não queria voltar lá. Mas Deus me falou, você vai. E passei um tempo muito intenso de quebrantamento e ao final eu entendi, tem que obedecer. E depois, ao obedecer, comecei a ver que era importante porque veio uma paz tão grande. Então, depois eu fui, vou resumir como cheguei lá, passando por lá. E cheguei lá em Barcelona. E lá já tinham 2.000 jovens reunidos para a abertura da atividade. E depois eu fui para Bilbao, o país de Biscaia, né? E aí Deus me usou para só traduzir. Eu traduzia pregadores, evangelistas, pessoas... Mas para qual idioma? Para o espanhol? Diferentes idiomas. Porque a senhora estava aprendendo espanhol ainda. Estava aprendendo espanhol e já falava francês. Tinha que traduzir para alemão, de alemão para francês, de francês para espanhol, espanhol para... 2 meses estando lá na Espanha, Deus me usou para só traduzir. Tradutora. Uau! Um canal para transmitir a mensagem. E nossa equipe de Colômbia que estava lá... queria também, me invitava todo o tempo para eu traduzir para eles. Então, eu passei um tempo, porém, útil. Onde eu senti que Deus estava me usando como um instrumento, realmente. Eu entendi que Deus sabia por que me queria ir na Espanha. Uau! Uma das coisas que eu tenho aprendido também como servo de Deus, como servo do Senhor Jesus Cristo,
é a obediência, Michele. Porque às vezes o Senhor nos pede coisas, nos dá a convicção de coisas que às vezes vai contra até a lógica, né? Mas Deus é o especialista em quebrar a lógica, quebrar o raciocínio humano. Justamente eu acredito, Michele, que é para ressaltar a glória dele e para que o homem não se glorie, para que fique evidente que a obra dele, ele é sobre a vontade do ser humano e sobre a lógica do ser humano. E também tem um tema de que eu sou uma pessoa bastante racional, eu gosto de entender as coisas. Às vezes penso que o entendimento e a inteligência é oposta ao que é a fé, mas não é certo. Só que Deus quer que eu obedeça primeiro e depois Ele dá o entendimento. Ele não dá antes. Entendo. Ele diz, obedece. Uau. E depois eu vou te mostrar por quê. Primeiro obedece. Ainda que você não entenda, obedece. Porque lá mais pra frente você vai entender. Eu já tenho vivido situações assim e tem sido... Isso tem sido um princípio durante toda a minha vida até hoje. Então, eu agradeço a Deus que Ele tem me revelado isso na minha juventude. Porque ganhei muito tempo com essa atitude de vida, de obedecer primeiro. E isso, obedecer faz parte da fé, né? Você consegue obedecer quando o Senhor te dá convicção e certeza, né? Que é a fé. E justamente é uma das perguntas que eu ia fazer, Michele, para a senhora. Me defina fé. Nessa vivência de 40 anos sustentado pelo Senhor, sem um trabalho... Sem um trabalho por, entre aspas, mérito, onde você bate um cartão, onde você tem que cumprir com o seu patrão. Como que é viver por fé? O que é fé para a senhora? Defina a fé para gente. Fé está baseada no relacionamento com Deus, baseado em conhecer a Deus e confiar na pessoa que é Cristo Jesus. Confiar nele. E a fé você precisa para poder fazer a vontade dele. Você precisa fé, porque uma coisa é conhecer a ele, e aí conheço ele, e aí para. Não para aí. Porque a vida cristã é ação, é viver. Não é só ouvir e falar, é viver todos os dias. Então você conhece a Cristo e ele te fala. Você começa a ter convicção, é uma coisa espiritual dentro do seu ser, dentro do seu espírito, não é, Marcos? E a certeza ele dá, porque as circunstâncias vão começar a concordar, a confirmar a convicção que você tem no seu coração. Então as duas coisas vão juntas. É dessa maneira Cristo se revela a você. E Ele usa muitos meios para fazer isso. Ele se comunica comigo por meio do Espírito, por meio da sua palavra, por meio das circunstâncias, por meio de pessoas que me falam. Eu comparo muitas vezes isso com um quebra-cabeça que você vai armando. E quando está armado, você tem... Agora eu sei. Geralmente a gente não tem a visão completa, mas a gente tem alguma coisa apontando para aquela direção, como uma bússola, e as peças vão se encaixando e vai te apontando naquela direção. Interessante. Eu gostei da sua forma de apresentar a fé. Eu entendo que a fé, eu sempre resumo, é ouvir a voz do Senhor e obedecer. Porque a fé está ligada com a palavra do Senhor. A fé está ligada com que o Senhor se comunica primeiro com a gente, para depois a gente obedecer. Porque Pedro andou sobre as águas. Isso significa que eu vou andar sobre as águas? Não significa, não é só porque eu acredito fortemente que vou andar sobre as águas que eu vou andar. A não ser que Deus fala, ande sobre as águas nessa determinada situação. Então, gostei da sua forma de apresentar a fé, meu filho. Sim. Quando eu era jovem, quando eu não tinha toda uma família, eu passava muito mais tempo lendo boa literatura cristã. Isso eu recomendo sempre aos jovens fazer, quando tem tempo ainda. Por favor, passa um bom tempo da sua vida lendo boa literatura cristã e, por acima de tudo, a mesma palavra de Deus, o Evangelho, porque vai chegar tempo depois que não vai ter tanta oportunidade de ler. Existem muitas vertentes, religiões que, de alguma maneira, eles criam um certo preconceito contra estudar a Escritura, contra buscar discernimento, buscar leitura de conteúdo, né? E eu vou falar, eu tive muitas boas experiências de aprendizado do Senhor através de leitura. A leitura da Bíblia, leitura de livros de cristãos inspirados, eu tive muito bons aprendizados. Sim. Então, é importante a leitura. Sim, eu também acho.
Hoje vivemos uma geração que não lê tanto livros em si, mas acho que isso está voltando um pouco. Legal. Michele, eu sei que a senhora viveu mais tempo no Chile. A senhora ainda chegou na Colômbia, foi na Espanha. E como é que foi a sua ida no Chile? Quais foram os momentos? Porque a senhora quantos anos viveu no Chile? Uns 20 anos? 30. 30 anos no Chile? Uau! Então a senhora viveu esse período de Colômbia e Espanha mais ou menos 2 anos. Colômbia foi tempo de formação, só 5 5 meses. E depois não voltei Aí mais. depois foi pro Chile direto. Não, depois voltei para a Bélgica. E nesse tempo em Bélgica, eu me preparei para sair a missões a longo prazo. E aí tive que fortalecer relacionamento com minha igreja lá. Porque um missionário, a palavra missão significa que você é enviado. Eu nunca fui por conta própria. Não existe missionário por conta própria, é isso? Não pode dizer, eu escuto a voz de Deus, eu vou. Não funciona assim. Um missionário tem que ser enviado. Ele pode dizer, mas Deus me enviou. Não é suficiente. Deus envia seus missionários por meio da sua igreja. Então, isso é muito importante. E minha igreja entendeu e viu, por testemunho da minha vida, que tinha ido à Colômbia, que tinha perseverado na visão, que não perdi a convicção do meu chamado para a América Latina, que eles estavam dispostos a me enviar, a orar, me abençoar para poder ir. E nesse tempo eu recebi confirmação enquanto o Chile, como Deus me falando, você se formou em Colômbia, mas amplia a sua visão. Tem que ampliar sua visão, porque eu quero que você vai servir na América Latina mesmo, não só Colômbia. Então, como eu falava espanhol, o outro país onde eu como estava trabalhando era o Chile mesmo. Eu comecei a entrar em contato com eles e recebi confirmação que podia trabalhar lá com a equipe, né? E a senhora conheceu o nosso querido irmão Paulo? Quando é que foi conhecer o Paulo da Silva? Esses são muitos detalhes. Acho que poderia ter uma gravação longa sobre isso, mas uma coisa é certa de que isso foi uma maneira que Deus usou durante toda a minha vida, a partir do primeiro momento que conheci a Paulo, para me conectar com a cultura latino-americana. Ainda que isso não foi o motivo que eu fui para a América Latina, nunca foi o motivo de casar. O motivo não foi casar, o motivo foi o chamado ministerial. Isso, eu tive uma chamada ministerial, uma chamada a estar a missões e a ser ativo em missões. E Deus permitiu que eu conheci Paulo, que era, nesse então, a partir do jovem, já por 6 anos ativo em missões, e nos conhecimos. E quando nos conhecemos, Deus começou a falar que nos queria juntos. Falou com ele e comigo quando estávamos separados. E quando nos voltamos a ver lá no Chile, sem programar, na verdade, esse encontro, Deus orquestrou tudo. Olha só, o cupido, né? Deus fez o trabalho de juntar os pombinhos, né? E sabe que nós, desde o princípio, éramos muito opostos. Não tínhamos nada em comum. Qualquer tema que você podia pensar, ele era oposto a mim. Tínhamos só 2 coisas em comum. Só 2. Era a nossa fé em Cristo Jesus e nossa visão missionária. E o chamado de missão, impressionante. Era o único que tínhamos em comum. Todo o demais era oposto. Até o momento, ter escutado só prova de viver por fé. A senhora viveu exclusivamente ouvindo a voz do Senhor, obedecendo. O Senhor mandou para a Colômbia, foi. O Senhor mandou para a Espanha, foi. Mandou se casar com o outro missionário lá, o seu Paulo da Silva. Tinha nada em comum. Como é isso possível, rapaz? E hoje a corrente diz ao contrário, né? Hoje a corrente diz ao contrário. Você tem que se juntar, tem que ter a paixão, tem que ter o amor e tal, tem que se juntar. Rapaz, é uma prova de fé, realmente é um exemplo de fé, viver por fé. E uma das coisas que me chama a atenção, Michele, que nós sempre falamos que os missionários vivem por fé. Mas não são só os missionários que vivem por fé. Nós, como cristãos que trabalhamos nas nossas empresas, todos nós temos que viver por fé. Com certeza. Sem fé não pode agradar a Deus.
Então, isso às vezes eu gostaria de corrigir. Você pensa que são só os missionários, ou só os trabalhadores de tempo completo, para falar assim, que vivem por fé? Não, não é assim. Você tem que ter fé para ter uma empresa. Você tem que ter fé para, com seu trabalho, segurar, honrar a Deus. Tem que ter fé. Amém. Precisa mesmo. Só que a aplicação pode ser um pouco diferente, mas tem que ter fé, porque se você não honra a Deus, você não faz as coisas segundo Deus te instruir, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você não pode separar seu trabalho da sua vida cristã, é uma só. É uma coisa só. É uma coisa só. É uma das coisas que a gente fala com o Jorge, né? Que a empresa não é minha. Eu tenho uma empresa em São Paulo, uma empresa de revestimento. Essa empresa não é minha. Essa empresa é do Senhor. Logo, eu presto conta para o Senhor. Todas as coisas que eu faço, eu não faço para os meus clientes, eu faço para o Senhor. Os meus funcionários não trabalham para mim, trabalho para o Senhor. Então, a partir do momento que eu deixo de viver os interesses do Senhor na minha empresa, eu estou desonrando o Senhor. Então, viver por fé, inclusive eu tenho muito ato de fé que eu faço aqui na minha empresa. Tem muitas ações de fé que eu faço aqui na empresa que às vezes eu olho e falo, não, eu não posso por esse caminho. Mas eu tenho uma forte convicção, assim, me guiando para fazer aquilo, eu vou e faço. E eu vou te falar, apesar dos altos e baixos que eu imagino que a senhora viveu, eu na empresa também vivo altos e baixos, o Senhor nunca desamparou. É impressionante, o Senhor nunca desampara, o Senhor está sempre presente. E Michele, uma pergunta surpresa, eu lembro de uma história que eu já ouvi do Paulo, de que teve vezes que só tinha uma batata para comer. Conta mais pra gente isso aí. Um período de escassez que a senhora viveu com Paulo, um período de privação como missionário, que tinha só uma batatinha para comer durante o dia. Conta mais isso pra gente. É que Paulo, antes de me conhecer, ele já estava por 6 anos em missões. E ele viveu muito tempo de privações. Quando eu cheguei em Colômbia e depois para o Chile, e para ficar muitos anos, também vivi privações, mas nunca tanto como Paulo viveu antes quando era solteiro. Mas uma experiência muito forte que eu tive era viver de comida que sobrava dos empregados do Banco do Estado do Chile. Uau! Esse era muito humilhante. Eu também quero dizer, missionária, para um latino-americano falar que eu sou belga, sou missionária. O latino-americano, em geral, tem uma imagem da Europa assim muito alto. Uau, Europa! Eu sempre queria baixar um pouco essa imagem que tem dos europeus. Não é para tanto. Às vezes, queria falar, eu sou um ser humano normal, não sou tanto assim como europeu. Então, também o continente América Latina foi colonizado pelos espanhóis, então foram muito humilhados, muito abusados, há muita história de sofrimento. Então, eu chegar como europeu, eu tinha que ter muito cuidado de ter um coração humilde, de não me colocar em uma situação de superioridade, porque ainda que possa não crer, mas o latino e o chileno, em geral, talvez todos os latinos, mas o chileno tem muito forte de querer colocar o europeu assim lá. Tô lá. É Brasil, mesma coisa. Mas isso incomoda muito a um europeu que quer sinceramente servir as pessoas do país. Então, a única maneira para que os chilenos não fizessem isso comigo era desenvolver uma atitude de muita humildade. E eu tive que aprender esse longo caminho de aprender a me humilhar, de aprender a servir, de aprender a reconhecer que o que sou, eu sou em Cristo, não por minha descendência europeia. Então, eu não podia ser uma missionária tradicional que chegava a esses países para dizer às pessoas: eu tenho a verdade, eu sei como tem que viver a vida cristã e assim, assim, assim. Não. Eu necessitava, desde o começo, me identificar, me colocar debaixo da mão poderosa de Deus, tomar a atitude serva e fazer o que Deus me indicava fazer, do jeito que Ele me indicava fazer, e não segundo as tradições missionárias católicas no passado.
ou não de tradições coloniais, dessa atitude colonialista de muitos países europeus. O Senhor me falou que essa não era a missão que eu ia cumprir, não era a vontade dele para mim. Eu ia ter que aprender a me humilhar. E a melhor escola para mim foi, por suposto, como vocês sabem, seguramente, é casar-me com um brasileiro, né? um brasileiro sem muitas regras, sem muita etiqueta, certo, Michele? Mas um brasileiro muito sensível e que sempre percebia em todas as minhas atitudes o que tinha detrás. Eu nunca podia enganar o meu marido em nada, porque ele sempre podia discernir. E tem sido uma aprendizagem maravilhosa poder me unir ao povo latino-americano, casando-me com latino-americano. Isso foi vontade de Deus para me formar, me ensinar muita coisa. E também aprender muito sobre como Deus quer que uma mulher se desenvolva em contexto de ministério, missões, tudo. Porque a mulher latino-americana tem muito que aprender. Eu tinha muito que aprender como jovem, com um longo caminho, aprendi. Eu acho que tem coisas para ensinar as mulheres. Porque tem uma trajetória bem variável. Olha, eu conheço a Michele há 10 anos, certo, Michele? Conheci em 2013. Eu nunca ouvi essa história. Então, dou graças a Deus de fazer o convite e poder escutar, aprender tanto. Tanta lição de fé. E, para quem não sabe, a Michele é a minha sogrinha. Eu sou casado e o meu casamento com a sua filha é fruto do chamado dela missionário. Porque se ela não tivesse vindo para o Chile, não teria conhecido meu sogro, Paulo, não teria feito a sua filha Petra, maravilhosa, né? Só um parênteses. Então, como são as coisas do Senhor? Imagina, Michele, há 40 anos atrás, só imaginando, tendo uma reunião como essa, contando toda a sua trajetória, com seu genro entrevistando a senhora. Então, realmente, os caminhos do Senhor é importante obedecer, viver obediência, que tudo que Ele faz é bom. Uma coisa que eu tenho aprendido, o Senhor pediu, é porque é bom. Por mais que você não entenda, obedece. Não faz porque não espera entender, igual o Michele falou, não espera entender para obedecer. Obedece, porque o que Ele faz é bom. Ainda que a sua obediência leve você para problemas. Né? Que imagino, já viveu experiências eu já vivi experiência de obedecer ao Senhor, passar por problemas. Só que esses problemas vão servir de formação na sua vida. Para a formação do seu caráter, para transformar, como a Bíblia fala, para te renovar cada vez mais com Cristo, a semelhança do unigênito. Então, Michele, eu também, grande aprendizagem tive também ao ser mãe e a poder educar nossas filhas num contexto cultural que não é parecido aos meus raízes. Isso foi um desafio imenso, mas muito que aprendi. Aprender o sistema educacional do Chile, ver crescer minhas filhas com valores do Chile, mas misturados com princípios cristãos, com influência da Bélgica, influência do Brasil. Poder lidar com toda essa mistura e, ao mesmo tempo, experimentar muita incompreensão ao redor. Sim. Ninguém compreendia como nossos filhos poderiam ser assim, como eu conseguia adotar o espanhol como minha língua materna, mas não era materna, primeira língua, por muitos anos da minha vida, e me senti bem feliz com isso. E a figura que eu vou compartilhar aqui foi que pode comparar que Deus me tirou de raiz. Me tirou de Bélgica de raiz e me plantou de novo lá no Chile. Uau. E Deus permitiu que eu florescesse lá no Chile. Te enxertou no Chile, Michele? Me enxertou. Mas foi mais que enxertar. Foi raiz. Ele me plantou de raiz lá. Eu floresci. Tive muitas experiências lindas
mas também muitos difíceis. Eu aprendi a sofrer, porque eu não tive uma infância de muito sofrimento. Mas eu aprendi a sofrer. Por quê? Porque a gente vive num contexto que não é seu. E a gente passa crescendo, aprendendo tantas coisas com dificuldade, mas aprende. Porque eu sempre dizia, Senhor, prefiro em pouco tempo aprender muito. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de desafios. E a senhora está vivendo 40 anos aprendendo muito, né, Michele? Eu gosto de aprender. Eu gosto de desafios. Não tenho medo de desafios, porque sei que não estou sozinho. Sei que Deus está nisso. Por isso, eu não vou aceitar desafios que não são inspirados por Deus. Amém. Porque isso me dá um susto. Mas os desafios dados por Deus, eu aceito. Eu vou. Eu posso dizer que a senhora viveu vários recomeços. Viveu o recomeço no Chile e depois, há 11 anos atrás, já fez 11 anos que a senhora está no Brasil. Teve que aprender uma língua do zero, uma cultura do zero. Não tanto porque o seu marido é brasileiro, mas teve que reaprender, né, a dialogar. Até hoje a senhora ainda confunde o gênero masculino e feminino em algumas palavras, né? Então, até hoje, depois de 11 anos vivendo aqui, como que é viver esses recomeços, Michele? Eu não imagino. Eu sou brasileiro há 31 anos. Eu não imagino tirando minha raiz aqui e plantando outro lugar. Para mim, quando vivia no Chile, eu tinha muito medo de algum dia viver no Brasil. Eu pensava que nunca ia acontecer. Porque era para mim uma chave de felicidade para o nosso casamento, de viver em um país que não era meu e que também não era de Paulo. Então, os dois tivemos que aprender a viver em outra cultura. Isso trouxe um pouco de equilíbrio em nosso casamento. Foi muito bom. Por 30 anos. Mas acho que depois Deus achava que estávamos prontos para um novo desafio e falou para o Brasil, para uma nova fase, que inicialmente era para descansar um pouco e depois nos revelou que íamos ser ponta de lança aqui no Brasil para começar a plantar comunidades cristãs aqui. E aí entra num tema que você queria saber. Qual o tema, Michele? Eu acho que a maior influência que tivemos na comunidade do Chile e aqui no Brasil é pelo fato que, com Paulo, como casal, somos pioneiros. Isso não dava para ver de um começo, mas a verdade é que foi assim desde o início. O Paulo e a Michele, para quem não sabe, eles são fundadores da rede Metanoia. A rede Metanoia é uma rede que tem no Chile, tem na Colômbia, tem na Itália, tem no Brasil. E o Paulo, junto com a Michele, sempre... Argentina, desculpa. Sempre embasaram muito com fundamento teológico. Então é um trabalho apostólico, diria. É um trabalho, inclusive, reformador, porque ele chega numa cidade e ele começa a frequentar a igreja, ele começa a identificar os problemas, ele começa a tratar os fundamentos do evangelho nessa igreja. Eu sou uma pessoa que fui totalmente impactado pelos ensinos. Eu tenho meu coração totalmente grato pelo Paulo e pela Michele. Não só por dar sua filha para mim como esposa, né? Hoje eu tenho dois filhos lindos. Vamos fazer 9 anos de casado mês que vem. Mas eu sou uma pessoa, eu sou o fruto da missão do Paulo e da Michele. O Senhor uniu os dois. Eu sou um fruto porque eu recebi o Evangelho do Senhor Jesus através da vida dos dois. E não só recebi, mas tenho aprendido a viver, a caminhar com eles. Tem uma passagem onde fala de que, acho que foi Isaac que foi abridor de poços. Então, um poço é uma figura de água. Então, muitos anos atrás, alguém recebeu uma palavra para nós que dizia: vocês são abridores de poços. E Michele, vai abrir... Nós somos ponto de lança. Somos pioneiros, sempre isso de ser primeiro na obra. O que acontece? É muito interessante ver. É uma coisa que Deus colocou em nosso coração como casal. Nós fomos na missão do Jocum no Chile, o primeiro casamento entre europeu e latino. E depois nós na missão muitos casamentos depois entre europeu e latino. E
fomos primeiro em muitas coisas, na verdade, lá no Chile. E aqui no Brasil também estamos sentindo. Como que a gente aceita o desafio, realiza o desafio, depois outros pegam a coragem. Os outros caminham. Para seguir o caminho, fazer a mesma coisa, porque como que eles viram, funciona. Uma coisa assim. Então, acho que é uma das maiores influências que Deus tem permitido que tivéssemos em nossa geração. Então, a senhora empreende baseado numa voz de Deus e muitas pessoas olham e seguem os testemunhos da senhora. É isso, sim. Vocês animam as pessoas a viver isso. E Michele, tem planos para cavar poço em outro lugar? Além do Brasil? Acontece de que Bélgica, o país de onde eu procedo, é um país muito necessitado espiritualmente falando. Tem poucas igrejas, poucos cristãos. Os cristãos que tem são muito comprometidos, porque tem que ser forte e perseverante para aguentar lá, por muitos motivos que agora não é o momento de falar. Mas Deus tem falado que vamos fazer um ponte desde a América Latina para a Europa Ocidental. E vamos caminhar de volta nesse ponte para levar obreiros da Latinoamérica para a Europa, para plantar igrejas lá, para que o evangelho seja conhecido lá. Um detalhe, temos um missionário da rede chamado Dalton Garci, certo? Jorge. Você quer falar um pouquinho? Ele está agora na Itália, certo? Ele chegou anteontem. Tá lá. Hoje eu falei com ele. Tá dando tudo certinho. Então, eu acho que o Senhor realmente vai permitir isso. Estamos aproximando desse tempo. Amém. Que vamos poder levar latino-americanos para lá. Fazer o trabalho invertido agora. E como pioneiros, vamos abrir caminho para que os latinos venham e compartilhem a vida em Cristo lá. Porque tem um potencial muito grande nesse continente em tema de missões. E recebemos uma palavra, não foi pessoal, mas foi falada em uma conferência, foi muito certo, de que Chile vai ser como um país, como uma coluna vertebral em um movimento missionário, e que o Brasil vai cumprir um papel muito forte no tema de evangelismo. E Chile no tema de ensino e profecia. Chile tem muitos profetas e maestros. O Brasil tem muitos evangelistas. Então, essas duas nações vão ter uma grande influência neste envio para o mundo. Legal. O Chile, engraçado que você só falou da coluna vertebral, o Chile, ele é o país com o maior comprimento do mundo, é o Chile. Ele é um país totalmente vertical. Então, realmente lembra uma coluna mesmo. Engraçado. Jorge, você quer falar alguma coisa, meu irmão? Não. Fala espanhol, meu irmão, não tem problema. Pode falar você. Michele, a gente já está chegando aqui, avançando o tempo. Só eu gostaria de deixar uma mensagem. Eu acredito que esse podcast, ele serve mais para pessoas que estão querendo engajar na missão, que querem entrar na missão. Eu tenho muito contato com missionários. Que mensagem que a senhora quer transmitir, se a senhora quiser, claro, para um jovem que quer ingressar na missão, ou para aquele que já está na missão e está passando por desafios, por lutas, por inseguranças? A senhora quer transmitir alguma mensagem para esse público? Tem várias coisas que eu queria dizer para encorajar. Em primeiro lugar, eu sou mulher. Sou mulher casada e como já me apresentaram. Eu queria, em primeiro lugar, animar as mulheres que ainda são jovens e solteiras a crer na palavra de Deus e obedecer e não temer. Amém. E se algum dia casar ou não casar, isso não é importante. O importante é obedecer ao Senhor. Amém. Se Deus vai querer que depois no caminho isso começa a funcionar em vida missionária, o melhor do melhor é casar com missionária. Porque muitos casos temos que um dos dois no casamento às vezes não tinha o chamado missionário e desiste. Então, e tem acontecido dos dois lados. Às vezes tem sido o marido que não tinha o chamado missionário e saiu em missões, mas não aguentou. Ou às vezes tinha sido a mulher que não tinha o chamado a missões e saíram para um país ou para um povo e não aguentaram porque não tinham chamado. Então, isso é o mais importante. Se vocês vão servir em missões como casal,
tem que assegurar, mas é muito importante assegurar que os dois têm um chamado. Nenhum pode apoiar no chamado do outro, é exclusivamente pessoal. E quero animar isso e advertir, que é muito importante. E também quero animar que se prepare, porque a vida missionária pode parecer fácil, pode parecer que não precisa estudar nem nada. É muito bom ter uma profissão. Eu, de profissão, sou assistente social. E em que me ajudou isso? Me ajudou a ter uma visão aberta. Minha formação me ajudou a ter uma visão aberta ao entorno onde Deus me vai enviar, a estar aberto a me relacionar com qualquer tipo de pessoa, a não ter um prejuízo com ninguém, a poder servir a qualquer pessoa. Isso me tem me ajudado muito. Deus teve que me corrigir em muita coisa também, mas em grande maneira me serviu. Eu terminei minha carreira de estudo e depois fui para missões. Então, quero animar os que estão estudando, termina o estudo, adquire uma profissão, porque vai ser útil. E nos tempos onde a perseguição aumenta, estão cada vez mais fechados a pessoas que não têm profissão. Mas com sua profissão você poderá entrar num país. E não vão te perseguir se sabe que você pode aportar alguma coisa concreta no país onde você vai. Então, quero encorajar nesse sentido. Demanda preparação, ir a missões com certeza. E tem várias organizações missionárias que ajudam, que alguma oportunidade podemos dar mais informação sobre isso. Eu fui formado em Jocum, eu posso elogiar Jocum Internacional. Sobretudo porque eu aprendi muito pela vida em comunidade. Prazo de 6 anos e vivi em comunidade e tanto que aprendi, porque em pouco tempo aprende muito. Então, eu acho que cada missionário, em alguma parte de sua vida, tem que viver em comunidade. Essa é uma recomendação que eu faço a todas as pessoas que querem se preparar para estar em missões a longo prazo. Uau, escutou, hein, jovem missionário? Tenha certeza que seu par, o seu casal tem o mesmo chamado para aportar um ao outro. Segundo, se prepare e vive em comunidade. Obrigado, Michele. Obrigado por sua presença. Obrigado pelos seus ensinamentos. Eu fui muito alimentado pelas histórias da Michele, pela história de fé, pela perseverança na fé, pela perseverança na palavra de Deus. Realmente, quando Deus envia uma pessoa, Deus capacita essa pessoa para viver esse chamado. Então, Rora, que você quer dar alguma mensagem de despedida, um agradecimento? Eu gostaria de agradecer a Michele. Gostei muito das suas palavras. Me lembraram muitas coisas também que Deus tinha falado comigo. Como se fala comigo? Deus tinha falado comigo, tá certo. Ele tinha falado comigo e eu acho que foi muito bom, Michele. Estou muito obrigado com você. É um prazer compartilhar um pouquinho da minha vida. Obrigado, Michele. E se no privado depois tem mais perguntas, estou à disposição das pessoas que querem saber. Se alguém quer saber, manda mensagem pra gente, manda um direct, escreve um comentário que a gente busca a Michele para responder. Tá bom? Gente, aqui nos despedimos. Obrigado por prestar o tempo de vocês, participar conosco. Eu tenho certeza que quem ficou até o fim foi muito bem alimentado. E faço o convite, reitero o convite que o Horton fez lá no começo. E se esse conteúdo faz sentido para você, inscreva-se. Só se faz sentido. Se você não faz, não precisa se inscrever. A gente não tá aqui para pedir inscrito. Aqui, se uma pessoa foi impactada com a mensagem, para mim eu dou satisfeito. Se uma pessoa escutou essa mensagem e Deus falou com ele, para mim eu me dou satisfeito. Que todo esse trabalho, tudo isso aqui serviu para impactar uma vida. Então já impactou a minha, já dou-me por satisfeito. E também... A minha também. Então já 2 pessoas. Então, outra coisa, curta, gente, dá like aí, põe o botãozinho da like aí, que isso é muito importante para nós, no YouTube, no Instagram, tá bom, pessoal? E siga nossas redes sociais, estamos presentes no Instagram, estamos presentes no TikTok, estamos presentes também no YouTube, estamos presentes no Facebook, quase todas as redes sociais. E quem quiser seguir a Michele, posso falar o seu @ Instagram, Michele, para conhecer um pouquinho mais?
Não sei de cor, a verdade. Acho que é Mystic Wit, mas não estou seguro. Eu vou ver aqui agora, ó. Michelle DeQuitt. Eu estou registrado como missionária políglota, assim. Ah, é? Acho que é Mystic Wit. Ah, tá só com Michelle DeQuitt. Mystic. É, aqui não aparece. D-E-Q. Ah, é Michelle Deck, D-E-Q. Michelle Deck, D-E-Q. Então siga ela, acompanhe o seu trabalho. E, gente, obrigado. Deus abençoe vocês ricamente. Que o grande amor de Deus possa estar com vocês e possa receber muita bênção de Deus. Boa noite e tchau. Boa noite, prazer.